Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ele e a Torá. Chegamos na Paraxá da semana, que é a Paraxá Vaitchanan, que quer dizer e suplicou. Encontra-se no livro de Deuteronômio, do capítulo 3, a partir do versículo 23, até o capítulo 7, versículo 11. Haftará, Isaías, capítulo 40, do 1 ao 26. Brit Hadashah, Romanos 10, do 1 ao 17. Então eu vou fazer aqui um pequeno resumo da Paraxá. Vaitchanan continua o relato da Torá sobre o discurso final de Moshe aos filhos de Israel. Ele diz ao povo que implorou a Deus para permitir-lhe entrar na terra de Israel, mas o Criador recusou seu pedido. Moshe então continua a exortar e advertir o povo a obedecer a Torá e seus mandamentos, não aumentando nem subtraindo de suas mitzvot, mandamentos. Diz-lhes para lembrarem-se de sempre da incrível revelação que viveram no Monte Sinai, passando aquela memória de geração em geração. Moshe adverte o povo judeu sobre o prolongado exílio que viverão de se abandonarem a Torá. E como Deus ao final os levará de volta à terra de Israel, após designar as 3 cidades de refúgio na margem oriental do Rio Jordão, Moshe repete os 10 mandamentos e ainda descreve a revelação do Criador no Monte Sinai, enquanto ao mesmo tempo continua a admoestar o povo judeu a manter a sua observância da Torá. Moshe ensina-lhes então o primeiro parágrafo do Shema, a passagem fundamental que recitamos 2 vezes ao dia, expressando a nossa crença que Deus é um e declarando nosso compromisso de amá-lo e servi-lo. Mais uma vez, Moshe exorta o povo a confiar em Deus, permanecer fiel à Torá e ficar sempre consciente das ciladas da prosperidade e do sucesso. Após ordenar ao povo judeu que ensine seus filhos sobre o milagroso êxodo do Egito, a porção conclui com alguns mandamentos adicionais e avisos a respeito da conquista próxima da terra de Israel. Depois da vinheta, então, vamos esmiuçar um único assunto, conforme eu sempre falo, para poder não ficar um vídeo muito longo. Então, nos encontramos lá. Esse é o resumo da Paraxá, mas como sempre eu escolho um tema para estar esmiuçando e não ficar longo. E o tema que vou falar é sobre idolatria, que é um dos 10 mandamentos. Essa Paraxá, o Eterno enfatiza muito sobre seus mandamentos e a importância de obedecer. Ele repete as 10 palavras, que são os 10 mandamentos, e nos diz, Deuteronômio 4:8. Que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Ou seja, só Israel tem essas leis, que são tão justas, por isso a importância de observá-las. Quando não obedecemos, estamos nos assemelhando às outras nações, que não têm o Eterno como Deus. Então eu pergunto a vocês, o que significa idolatria? Algumas pessoas acham que idolatria é somente adorar imagens e escultura. Mas, na verdade, idolatria é bem mais que isso. O que você acha que é idolatria, Breno? Em rápidas palavras. Idolatria? Não respeita a Deus, eu acho. Pois é, tô vendo que não sabe isso. Então vamos lá, vamos aprender. Idolatria é quando você coloca alguém ou algo no lugar do Eterno. Um exemplo é, vamos supor, um exemplo assim, ó, você joga videogame e aquilo pra você é maior que o Eterno. Você faz qualquer coisa para estar jogando. Você coloca a sua confiança nisso. Então a idolatria, às vezes nós cometemos idolatria, por exemplo, você que é novo, daqui a pouco começa a namorar. Às vezes você ama tanto aquela pessoa, sua namorada, que você vai colocar ela acima do Eterno, no lugar do Eterno, não é nem acima, é no lugar. Ou então um filho, ou um pai, uma mãe, qualquer coisa, entendeu? Que você está substituindo o Eterno, vira idolatria. E olha o que me chamou a atenção esse verso. Deuteronômio 4:10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. No Monte Horebe foi quando o Eterno deu os 10 mandamentos a Israel. Aqui o Eterno diz que foram as palavras dele. Por isso os sábios dizem sobre os 10 mandamentos, eles sempre falam que são as 10 palavras. Ou seja, na Bíblia toda, quando você lê sobre obedecer a palavra de Deus, é os mandamentos dele. Quando Davi diz em Salmos que guardou a palavra em seu coração para não pecar contra o Eterno, são os mandamentos.
Então a gente percebe que toda vez que o Eterno fala minhas palavras, ele está falando da Torá, dos 5 livros da Bíblia. São as palavras que é o quê? É aquilo que o Eterno deixou para que nós seguimos, para que nós vivemos bem. É a palavra dele. Olha só, Deuteronômio 4, 15 e 20 diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não corrompais e vos faça alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, seja seduzido a inclinar-se perante eles e desculta aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. É meio autoexplicativo, mas eu vou comentar. O Eterno não apareceu a eles em forma nenhuma. Israel ouviu apenas a sua voz, para que ninguém fizesse uma imagem e adorasse-se a imagem. Olha só a preocupação do Eterno. Por isso nós não adoramos imagem de nada, nem de pessoas, nem de répteis, animais ou de anjos, conforme o versículo. Não adoramos os astros, estrelas, o sol, porque Deus fez os astros para servir a todos nós, não para adorar. Deuteronômio 4, 24 diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. No verso 24 diz que Deus é zeloso. Em outros versículos diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, por isso que eu falo da preocupação de não colocar algo no lugar do Eterno, porque ele não divide. É como ele fez, é como assim, você pode pensar assim: o Eterno fez os céus, a terra, o Eterno nos fez. Essa pessoa que a gente ama, que muitas vezes a gente quer colocar no lugar do Eterno, foi o Eterno que fez, o Eterno que soprou o sopro de vida, o Eterno que mantém vivo. Então a nossa adoração tem que ser ao Eterno, para agradecer ao Eterno por essa pessoa que nós amamos muito, ou tá ali respirando por conta do Eterno. Então quando você lê esses versículos, você vê como o Eterno ele quer a adoração totalmente a Ele. E essas pessoas, o máximo que a gente pode dar é honra, né? Que são pessoas queridas para nós. No capítulo 5 diz assim: repete os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos têm a ver com o seu amor ao Eterno e os demais sobre o amor ao próximo. Por isso Yeshua diz em Marcos 12:30 que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E que esses mandamentos são o resumo. Pois bem, os primeiros mandamentos nos diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Percebe que os 5 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso amor ao Eterno? Adorar somente a Ele? Não tomar o nome de Deus em vão? Guardar o sábado? Honrar pai e mãe? Que quando honramos nossos pais, honramos ao próprio Eterno? Os demais têm a ver com o amor ao próximo. Não adulterar, não assassinar, não cobiçar, não furtar, não dar falso testemunho.
A palavra descanso aqui eu achei interessante que no hebraico tá falando de você deitar, descansar. E ainda fala aqui que é pra gente lembrar do nosso antepassado que era escravo. Imagina como era uma vida de escravo. Então por isso que hoje eu tenho uma visão muito, às vezes até diferente de outras pessoas do sábado, de descansar mesmo. Tanto fisicamente como espiritual, quando a gente está buscando a Deus, orando, lendo as paraxá, mas também do seu corpo, quando você está descansando, quando você está deitado, porque é esse o intuito do mandamento, né? Tem alguma coisa para falar? Não, absolutamente Mas você vai falar no final. Exato. No capítulo 6 é onde tem um Shema, que pronunciamos todos os Shabat na sinagoga, e 2 vezes durante o dia, pela manhã e antes de dormir, conforme a tradição. Nossos sábios dizem que é o antídoto contra a idolatria, pois quando pronunciamos o Shema, estamos dizendo que o Eterno é o único Deus. E esse Shema está em Deuteronômio 6, 4, 5, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E em hebraico é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, que é ouve o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E Yeshua em Marcos 12, ele diz, chegando Marcos 12, 28, tá, até o 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então você percebe que em Marcos, Yeshua começa falando do Shema, junto ali com o seu amor ao próximo, que é o Senhor é o único e eterno Deus. Logo abaixo, em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na sua mão e serão por frontal entre os olhos. Escreverá nos umbrais da sua casa e nas tuas portas, que é a mezuzá que a gente tem na porta. E depois pede para ensinar os nossos filhos o tempo todo, que é isso que eu faço todo o Shabat, com os nossos vídeos, ensinando o caminho que deves andar. E como dizem Provérbios, quando crescer não estiver mais, e eu não estiver mais, você se lembrará dele. Em Provérbios fala que quando crescer, o seu filho não se lembrará. Se por algum momento não estiver mais nessa terra, eu quero que você se lembre de todas as palavras que eu tenho ensinado. Por isso que eu falo que quando eu faço os vídeos, primeiramente eu faço pensando no meu filho. Quando eu resolvi falar sobre idolatria hoje, foi pensando no meu filho. Por eu estar vendo que ele está colocando coisas no lugar e pessoas no lugar que não era para ser. E eu quis, né, faz parte da paraxá, né, da semana, então eu peguei esse assunto mais pertinente. O que você pode dizer que você aprendeu nisso, meu filho? A não idolatrar, não colocar nada acima de Deus ou como um Deus. Não acima, né? É no lugar. No lugar ou acima, tanto faz. Não, pode tanto faz não. Colocar no lugar do eterno ou acima dele. Acima, realmente você não vai pôr acima, mas às vezes o que acontece é colocar no lugar, né? Tipo, você tira o eterno ali da jogada, vamos dizer assim, e coloca outras coisas. Entendi. Que mais? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Como eu falo, né? Falar pro meu filho toda semana, começar a ler a paraxá, dia após dia, porque tem a Eliá, né, que a gente chama, que é cada dia um versículo. Aliás, vocês que estão me ouvindo, leia a Haftará dessa semana, Isaías 40, que vai falar sobre idolatria, muito interessante. E é isso, Shabbat Shalom a todos e também Shavuot Tov, que a gente já vai estar entrando na semana. Espero que tenhamos todos nós uma semana de bênção, de cura, de prosperidade, de paz, de harmonia e que o Eterno esteja sempre nas nossas vidas em primeiro lugar de tudo, porque é Ele o autor da vida, que nos dá vida, que dá vida aos nossos familiares que nós tantos amamos. E é isso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, adeus. E é isso aí.